E a gente está de volta nesse segundo momento para falar ainda sobre saúde. A nossa saúde vale ouro. Já ouviu essa expressão, né? E, gente, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 2 milhões de brasileiros têm hemorroidas. E aí eu descobri que tem um monte de gente que nem trata ou trata errado porque tem vergonha de falar para o médico. Tem gente que fala, nem vou no médico e fica com esse preconceito por conta das hemorroidas. A gente precisa entender. Então, entender exatamente o que é, como cuidar, como fazer a prevenção. E é por isso que hoje eu converso com a cirurgiã geral, gastroenterologista, cirurgiã do aparelho digestivo e coloproctologista, a doutora Aline Kussomoto, via Skype. Doutora Aline, como vai? Prazer revê-la, tudo bem? Mesmo que à distância, é muito bom sempre estar com vocês. Tudo jóia, graças a Deus. Queria parabenizar. Obrigada. Pelo tema, né? Que é uma coisa tão comum. Quem nunca teve algum incômodo nessa região, né? E que é pouco comentado. Então, eu gostei bastante do tema, queria parabenizar. Eu fico feliz também. Eu ia falar, sinta-se em casa, porque você já é da casa. Então, receba o nosso carinho aqui, tá bom? Certo. Bom, doutora, primeiro pra gente começar o assunto, o que é hemorroida? Bom, hemorroida na verdade, todo mundo tem um plexo hemorroidário. Quando termina o reto e a região embaixo do ânus, esse é o plexo hemorroidário. O plexo hemorroidário, ele é constituído de artérias e veias. Então, ele é um conjunto de artérias e veias que ficam naquela região do ânus, tá? Todo mundo tem o plexo hemorroidário. Nem todo mundo desenvolve a doença hemorroidária. E a doença hemorroidária, ela pode, decorrer com sintomas como sangramento anal, muitas vezes algum tipo de abaulamento, que uma exteriorização na hora da evacuação, você sente um carocinho, pode ter dor, pode ter coceira, pode criar alguma irritação naquela região. E o mais importante é a gente saber que, todo mundo pensa que sangramento anal está sempre relacionado com hemorroida. E nem sempre é assim. Então, um sangramento, de repente, quando teve alguma evacuação um pouco mais ressecada, aquele paciente que é um pouco mais constipado, ou aquele paciente que apresenta muitos episódios de diarreia, são os pacientes que têm uma tendência maior a fazer quando apresentam já a inflamação da hemorroida ali, a doença hemorroidária mesmo, eles são pacientes que têm uma tendência maior a ter esses sintomas. A gente não consegue reverter a hemorroida. Então, assim, eu costumo falar para meus pacientes sempre que quem não tem, vai ter. É lei da gravidade. É um monte de saquinhos, como se fossem saquinhos mesmo assim, que o sangue está passando ali, né? Então, assim, em algum momento, algum grau de hemorroida a gente vai desenvolver, tá? Existe algum fator de predisposição ou um fator que aumente o risco desse problema? A gente sempre não tem como pensar em hemorroida e não pensar em qualidade das fezes, tá? Então, você chega no meu consultório hoje e você fala que você tem hemorroida, por mais que a sua hemorroida seja cirúrgica, eu tenho que tratar o teu cocô. Então, a qualidade das fezes, ela é muito importante. Pacientes que são mais constipados, que fazem aqueles, deixa eu falar, aquele cocô de cabritinho mesmo, eles têm uma tendência maior a apresentar os sintomas de hemorroida, de sangramento anal, e os pacientes com diarreia também. Tem essa tendência. Além disso, você tem o fator familiar. Então, às vezes, você tem uma vida super saudável, faz esportes, tem a sua quantidade de fibra adequada, a quantidade de líquido adequada que você tem que você precisa, para evacuação ser uma evacuação bacana, e simplesmente não tem a doença porque tem o fator genético. Então, tem a avó que teve a mãe que teve, e tem esse fator genético também. A hemorroida tem relação com má circulação? Pessoas que já têm problema de varizes têm maior chance de desenvolver hemorroidas? Sim, tá? Na verdade, o plexo hemorroidário ele é um conjunto de vasos, né? A varizes ela é uma alteração na tonicidade do vaso. Então, por ser uma estrutura de vaso, a gente pode se dizer que é uma varizes da região anal, né? Tá. As mulheres que têm dificuldade de circulação, que apresentam varizes, eles têm sim uma tendência maior a apresentar. Tá. Eu já ouvi falar que as mulheres, quando elas têm bebê, as mulheres grávidas ou no pós-parto, elas podem ter um problema. Isso está relacionado ao aumento de peso? Existe esse fator também? As pessoas que estão acima do peso têm uma chance maior?
Sim, então pacientes obesos, pacientes com sobrepeso têm uma tendência maior a desenvolver a doença hemorroidária. Por quê? Porque você aumenta a pressão intraabdominal dentro do organismo, né? Então, seja no caso da gestante, porque tá grávida, o útero tá aumentando de tamanho e você tem, né, tá com o bebê ali, seja a obesidade por excesso de gordura visceral. Então, esses pacientes têm sim, até por esforço, né? Como você tem um espaço mais curto ali, você acaba tendo um esforço maior para evacuar. E a hemorroida também tem relação com o esforço evacuatório. Agora, é uma doença de homens e mulheres, ou não? Ambos, tá? E é muito interessante porque acho que a mulher, por ter essa cultura de sempre se preocupar... Tá todo ano na ginecologista, né? As mulheres acabam aparecendo no consultório com as hemorroidas num grau legal de operar. Aquelas hemorroidas que você operar, você não vai sentir tanto quanto os homens. O homem, quando ele chega no consultório, já é, até mesmo pelo tabu que é, né? Por ser uma área tão intocada, geralmente quando o homem chega no consultório, ele já chega com um grau mais avançado. Então, muitas vezes a gente não consegue tratar de forma clínica essa hemorroida. Muitas vezes a gente tem que fazer só a cirurgia, cabe para o paciente. Ou seja, quanto antes a gente procura ajuda, começa o tratamento, melhor para a gente ter o tratamento e a cura, talvez, disso, é? Sim, né? Toda vez que a gente pensa em hemorroida, toda cirurgia de hemorroida ela é dolorida, né? Antigamente era muito mais, então até é interessante que tem alguns pacientes que falam: ai, doutora, eu já operei uma vez, agora demorei muito tempo para vir no teu consultório de novo, porque eu sofri muito e eu tô com sangramento. Aí você, né, até você conseguir orientar e falar, não, que existem novas técnicas, essa pessoa já tem um trauma, né? Então é assim que a gente fala. A partir do momento que você teve sintomas, ai, doutor, eu tive um episódio de sangramento anal, eu já tenho que procurar, né? Não, se foi um sangramento vivo, que sujou o papel, algumas vezes dá umas gotejadas no vaso, né? Se aconteceu isso uma vez, depois de uma diarreia ou de uma constipação, ok. Se isso é uma frequência, você tem que procurar. Por quê? A doença hemorroidária, quando ela é sangrante, ela pode levar até a anemia profunda, a reposição de sangue. Então, assim, apesar de ser uma coisa que não vai virar uma doença que não vai virar um câncer, que não vai virar uma coisa maligna, ela acarreta, assim, alguns problemas de saúde. Ok. Você falou que quanto antes busca-se o tratamento, melhor é. E qual que é o tratamento, além da cirurgia? E aí depois eu vou te perguntar sobre cirurgia. Nós temos algumas drogas que atuam nessa parte de vascularização mesmo, né? Assim como drogas que a gente usa para pacientes que têm varizes, para otimizar essa circulação na região. E também a alimentação, né? Então, o exercício físico por si só é muito importante. Hidratação e quantidade de fibra adequada. Então, o que a gente sempre orienta? Pacientes que têm hemorroida, evitar alimentos que são muito condimentados, muito rico em tempero, muito apimentados, né? Essa relação da pimenta com a hemorroida, ela tem uma relação sim. Não são todos os pacientes que apresentam alteração ao comer ou ingerir a pimenta, mas uma grande quantidade de pacientes apresentam, né? Ok. E aí, cirurgia. Essa cirurgia, você falou que é uma cirurgia dolorida. Quem é que precisa da cirurgia? Quem é que cuida só com medicamento e mudança de estilo de vida? Isso a mudança de estilo de vida, a introdução de fibra e água é para todos. Seja para um paciente que tem uma hemorroida grau 1, que a gente costuma falar que hemorroida grau 1, hemorroida grau 2, o tratamento é clínico. O tratamento clínico é a medicação e alteração de hábitos de higiene, como a gente usa muito papel higiênico, né? A gente usa papel higiênico de forma errada. Então, essas pequenas alterações. Então, fez cocô, se lavou. Não tem como se lavar, vai levar sempre um lencinho umedecido. O papel higiênico, a gente acaba usando ele assim, né? Passando. E, na verdade, o papel higiênico ele foi feito para tirar o excesso de água. Então, deveria ser usado assim. Independente se você usa um papel mais inferior ou um Tri, Soft, Plus, de sedoso, eles causam as mesmas alterações. O ideal, então, é lavar, né?
Então, É lavar. fazer a higiene Lavar. de forma correta é lavar. Se quem tem a duchinha higiênica ou não tem, pode tomar banho depois, enfim, mas o ideal seria lavar. Eu já ouvi falar que as pessoas que têm prisão de ventre ficam horas lá sentadas, ou tem gente que tem o hábito de ler jornal, ler revista, sentado no vaso sanitário, também está fazendo um mal para esse tipo de problema. É verdade ou isso é mito? Sim. Eu costumo falar para meus pacientes que a hora de evacuar é a hora sagrada, porque o teu organismo ele dá o sinal. Ninguém vai tentar evacuar se não tem a vontade. Então, a partir do momento que você tem a vontade, o ideal é você sentar ali e se concentrar para aquilo. Por quê? Porque senão você perde o tempo do ato evacuatório. Então, seu cérebro começa a pensar em outras coisas, gastar energia com outras coisas que não com o ato da evacuação. Como eu disse, o plexo hemorroidário ele é como se fossem várias bexiguinhas pequenininhas daquelas de festa, que elas estão murchas. A partir do momento que você senta, essas bexiguinhas elas começam a aumentar, elas vão ficando mais turgida porque o sangue começa a descer, né? E aí você favorece o sangramento. Então, o ideal é assim, não levar celular, jornal, revista. Tem gente que faz quebra-cabeça, palavra-chave. É uma hora sagrada, vai, se concentra para aquilo, né? Outra coisa também que é interessante, alguns pacientes falam de esforço, aquela história de colocar uma cadeirinha, um degrauzinho um pouquinho mais alto para tentar estabilizar, porque antigamente nós evacuávamos de cócoras, né, na posição de cócoras, hoje não. Então, só essa alteração, essa angulação que permite que a gente sente, às vezes ela altera a angulação da passagem das fezes. Então, você tem uma dificuldade maior, você acaba forçando mais e favorecendo ao sangramento ou, né, alguma outra, atrapalhar essa região por conta da patologia. Então, eu acho que é legal a gente sempre falar, quando a gente fala em hemorroida, é sempre hidratação, fibra, cocô molinho. O que é molinho não vai machucar, né? E esse discernimento na hora de evacuar, de estar concentrado ali, esse é meu momento e é isso. Tá, joia. Bom, eu gostei muito do assunto, acho que a gente teria mais coisas para falar. Tenho perguntas também, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco e eu vou te convidar para voltar para a gente continuar conversando mais, né? E assim a gente também vai tirando as dúvidas da turma em casa, viu, doutora Aline? Combinado, para mim é um prazer e estou à disposição. Eu tô com saudade de você também, gostei de te ver, tá linda, tá mais magrinha, eu tô vendo só o rosto, mas tô vendo que tá fininho, né? Maravilhosa. Obrigada. Eu vou passar seus contatos aqui, viu? Pode passar. Um beijo, gente. Outro, até a próxima. O site é clinicakusomoto.com.br. Você vê, né? Não é um assunto pra gente ter preconceito, vergonha. Pro médico, gente, isso é tão normal. O importante é a gente se cuidar, tá? Então, clinicakusomoto.com.br, no Instagram, Clínica Kusomoto. Se quiser ligar para tirar uma dúvida, bater um papo, 11 3384 1108. 11 3384 1108.